Olá, esse é a parte 3 do curso Mineração Massiva de Dados, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Estadual do Ceará. Bom, essa parte a gente vai fazer uma revisão sobre conceitos que são essenciais para a gente trabalhar com mineração de dados. Primeiro vamos ver um pouquinho sobre álgebra linear, depois vamos ver também um pouco de estatística e, por fim, uma introdução à programação na linguagem Python, que é a linguagem que vamos usar ao longo desse curso. Toda essa parte aqui é uma revisão, então quem já se sente bastante seguro em qualquer uma desses assuntos aqui não precisa se prender, e se entrar em detalhes sobre o conteúdo dessa aula. Ok, o primeiro assunto é álgebra linear. Por que é importante a álgebra linear? Os computadores trabalham basicamente com matrizes. Então, todos os dados, quando são analisados em um computador, eles são transformados em matrizes e é assim que o computador trabalha com eles. Então, por isso que é importante, o primeiro conceito, a falar sobre álgebra linear. Ok, o primeiro conceito importante é a definição de um valor escalar, que é uma variável que vai descrever qualquer valor ou alguma grandeza que você queira representar. Um escalar pode ser um número inteiro, um número real ou um número em alguma notação científica, por exemplo. O outro conceito importante é a definição do vetor. Mas nesse caso aqui a gente não está falando do vetor na simbologia, na representação de um vetor físico, que indica uma força ou uma direção de um objeto. Nesse caso aqui, o nosso vetor é uma coluna de números que representa, por exemplo, a intensidade de um sinal em diferentes pontos do tempo. Então, nós temos aí um vetor x1 com os valores x1, x2 e x3, são três valores escalares, sendo que o valor x1 representa o valor do sinal no tempo t1, por exemplo, o valor x2 representa o valor do sinal no tempo t2 e o valor x3 representa o valor do sinal no tempo t3. Ok. Uma matriz é uma representação retangular de vetores em forma de linhas e colunas. Se a gente relembrar o exemplo anterior, onde a gente tinha um vetor que representava o valor da intensidade do sinal em diversos períodos de tempo, diversos momentos do tempo, a gente pode representar vários sinais, diferentes sinais, em cada momento específico do tempo. Então, como antes a gente tinha o valor do sinal no tempo T1, T2 e T3, agora eu posso representar o valor do sinal 2, o valor do sinal 3, o valor do sinal 4 no momento T1, T2 e T3. A matriz ela é uma abstração maior, e a gente pode representar um vetor como se fosse uma matriz n por 1, ou seja, uma matriz que tenha n linhas por uma coluna. E quando a gente representa uma matriz, a gente tem como praxe sempre representar no formato RXC, ou seja, R é o número de linhas e C é o número de colunas. Então, quando a gente quisermos representar uma matriz 3 por 3, que é esse nosso primeiro exemplo aqui da matriz A, é uma matriz que tenha 3 linhas e 3 colunas. A matriz C ela é uma matriz retangular que tem 3 linhas por 2 colunas. Então, ela é representada uma matriz
3 por 2. E genericamente a gente pode representar a matriz e os seus devidos tempos, né? Essa matriz D ela representa uma matriz quadrada, 3 por 3, onde a gente representa a matriz com uma letra maiúscula, nesse caso aqui D maiúsculo, e cada termo dessa matriz é representado pela letra D minúsculo, e no índice a posição da linha e da coluna. Então, por exemplo, vamos pegar esse aqui, esse D31, significa que é o termo da matriz D na terceira linha, primeira coluna. O termo D32 é o elemento da matriz D na terceira linha e segunda coluna, e assim por diante. A primeira operação, né, que a gente vai ver é a transposição. A transposição nada mais é do que a conversão de uma matriz de forma de coluna em uma matriz de formato de linha, ou vice-versa, ou seja, uma matriz de formato de linha para uma matriz em formato de coluna. E essa representação, ela a matriz transposta, né? Ela é sempre representada com um Tzinho, né? Um Tzinho como um expoente. Então, aqui a gente tem a matriz A, e aqui a gente tem a matriz A transposta. E aí o que a gente tem nesses exemplos aqui, né? Então, a gente tem aqui a matriz B, que é 1, 1 e 2. Quando a gente faz a matriz transposta, vai ser uma linha 1, 1, 2. No nosso caso aqui, a nossa matriz A. Então, a gente tem a matriz A, onde a primeira linha é 1, 2, 3. A matriz A transposta, essa linha vai ser transformada em uma coluna. Então, a gente vai ter a matriz A transpostas, onde a gente tem a primeira coluna, 1, 2, 3. A segunda linha da matriz A, que é 5, 4 e 1, agora vai se transformar na segunda coluna da matriz A transposta, 5, 4 e 1. E a terceira linha da matriz A vai se transformar na terceira coluna da nossa matriz A transposta. As matrizes, elas podem também sofrer operações, né? Assim como a gente faz uma operação com escalar, a gente também pode fazer operações com matrizes. A primeira operação é a adição, né? A soma, onde a gente soma a matriz A e a matriz B, e aí ela vai representar da seguinte forma: a matriz, cada elemento da mesma posição vai ser somado com o elemento da mesma posição. Então, nesse caso daqui, o elemento A11, que aqui é 2, e o elemento B11, que é 1, vai ser o elemento da matriz de resposta somado, né? 2 com 1, ou seja, A11 mais B11, que vai ser igual a 3. E todos os demais elementos vão ser feitos dessa forma. Dá para se notar que para fazer uma soma de matrizes, você precisa ter matrizes do mesmo tamanho. Então, a gente tem uma matriz aqui 2 por 2 e somado com uma outra matriz 2 por 2. E a operação de adição, ela assim como a operação de adição na aritmética, ela é comutativa e associativa. O que significa isso? Que se eu fizer A mais B, vai ser igual a B mais A. E associativa, se eu fizer A mais B e depois somar o C, vai ser a mesma coisa do que eu fizer somar B mais C e depois somar o A. Então, da mesma forma como a gente faz em operações, né, de adição na aritmética, a gente também faz nas matrizes. Então, com isso aí simplifica muito o nosso processamento, né, a representação dessas operações, porque a gente vai representar para o computador
uma operação simplesmente referenciando a matriz em si, não precisando referenciar cada elemento individualmente. A subtração, da mesma forma que a adição, ela vai ser uma soma por uma matriz negativa. Então, a gente tem aqui A menos B. Então, a gente vai representar a matriz A normal e a gente vai fazer a matriz menos B, né? Que vai ser todos os elementos da matriz B com um sinal negativo. Então, a gente tem aqui a matriz B, que é 1, 2, 3 e 4. A matriz B negativo vai ser 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aí, então, a gente faz a operação como se fosse uma adição normal. Outra operação é a multiplicação por um escalar, né? Então, a gente tem uma matriz aqui, a B, C, D, E, F, e ela é multiplicada por um escalar lambda aqui, né? Como é que a gente vai representar essa operação? Ok, uma matriz ela pode ser multiplicada por um escalar. Então, a gente tem esse exemplo, onde a gente tem uma matriz aqui, A, B, C, D, E, F, que é multiplicada por um escalar lambda. Então, quando a gente faz uma multiplicação de um escalar por uma matriz, simplesmente a gente multiplica o valor escalar, esse lambda, por todos os elementos da matriz. Então, vai ficar lambda A, lambda B, lambda C, e assim por diante. E agora a multiplicação de matrizes. A multiplicação de matrizes é um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque na multiplicação de matrizes a gente faz uma multiplicação de cada linha da primeira matriz por cada coluna da segunda matriz. Né? Então, a gente tem, né, quando uma matriz A ela tem a dimensão m por n, a B é uma matriz de dimensão k vezes L. Então, A vezes B só é possível se N for igual a K. Ou seja, o número de colunas da primeira matriz, da matriz A, tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz, que é a matriz B, que tem K. Tá? Então, só é possível realizar a multiplicação de matrizes se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. E, como resultado, a gente vai ter uma matriz M por L, ou seja, uma matriz que tenha o número de linhas da primeira matriz e vai ter o número de colunas da segunda matriz. Bom, e como é que a gente faz a multiplicação de uma matriz? A multiplicação da matriz a gente faz através da soma dos produtos de cada linha por cada coluna da segunda matriz. Então, nesse caso aqui, se eu fizer A vezes B, então eu vou fazer o primeiro termo, que é o termo C11, né, que é esse termo daqui, ele vai ser 1 vezes 2, o primeiro elemento da linha pelo primeiro elemento da primeira coluna da segunda matriz. E soma com o segundo elemento pelo segundo elemento da coluna. Tá? Então, o termo C11 vai ser igual a 1 vezes 2 mais 0 vezes 3, que vai dar o valor 2. E assim, consequentemente, a gente vai fazendo a operação elemento C12, C12 e C22.
A multiplicação de matrizes manualmente ela não é muito trivial. Isso aqui a gente fez um exemplo de uma matriz pequena, né, 2 por 2. Né? Imagine você fazer uma multiplicação de uma matriz 1000 por 1000 ou 10.000 por 10.000, que a gente está acostumado a encarar. Mas o computador faz tudo isso para a gente. Né? A plataforma Spark, né, que a gente vai utilizar, ela faz essa operação de uma forma muito simples. Basta você colocar, né, a matriz C, né, que é o destino, né, quer dizer, que é o resultado, e fazer A ponto multiply B. Então, quer dizer, a gente simplesmente fazendo essa linha de comando, não importa o tamanho dessa matriz que ele vai realizar essa operação. É claro que essa regra, né, do número de colunas da primeira e o número de linhas da segunda tem que ser igual. Então, o Spark vai verificar. E se não for possível, ele vai indicar um código de erro, dizendo que não é possível fazer essa operação. A multiplicação de matrizes, ela tem algumas características diferentes, né, da multiplicação de números, né, na aritmética. Né? A primeira delas é que a multiplicação de matrizes não é comutativa. O que significa isso? Que se eu fizer A vezes B, vai ser diferente de B vezes A. Então, quer dizer, enquanto na aritmética a multiplicação é comutativa, né? Eu posso fazer 2 vezes 3 vai ser igual a 3 vezes 2, em matrizes isso não é possível. Porém, as outras propriedades, elas funcionam, né? Então, a gente tem que a multiplicação de matriz é associativa, ou seja, A vezes B vezes C vai ser igual a A vezes B vezes C, e que também a multiplicação de matrizes também é distributiva. Ou seja, se eu tenho A vezes B mais C, vai ser igual a A vezes B mais A vezes C. Ou que A mais B vezes C vai ser igual a A vezes C mais B sobre C, vezes C. E a questão da matriz, da multiplicação de matrizes não ser comutativa, causa muito erro quando a gente vai fazer as operações, que a gente considera que A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. E isso aí não acontece. Ok, matriz identidade. A matriz identidade ela tem o mesmo papel que tem o número 1 quando a gente faz uma operação de multiplicação na aritmética. Né? Então, por exemplo, vamos considerar uma matriz n por n, né? Que é a identidade. A matriz identidade n ela vai ter n linhas por n colunas, de tal forma que toda a diagonal dessa matriz tem o valor 1 e os outros valores são valores zero. Então, para qualquer matriz quadrada de tamanho n, né, matriz A n por n, a gente vai ter o A I de n, né, ou seja, vai ser a multiplicação da matriz A vezes a matriz identidade I de n, que vai ser igual à matriz I de n, que é a matriz de identidade de tamanho n, vezes o A, que vai ser igual a A. Então, quer dizer, a matriz de identidade ela funciona como o número 1 na aritmética. Quando a gente fala em matriz retangular, aí a coisa é um pouquinho diferente, porque como nós temos número de linhas e número de colunas diferentes, a gente vai ter duas matrizes identidades. Né? A gente vai ter uma matriz identidade de tamanho n, que vai realizar a operação I de n vezes o A, e a matriz identidade M, ou seja, a matriz identidade com número de colunas, que vai fazer a operação A I de M, né? A vezes I de M, que vai ser igual a A.
E por que a matriz identidade é importante? Porque a matriz identidade, a gente vai poder definir a matriz inversa. Tá? Então, o que diz? Né? A matriz A, que é chamada uma matriz não singular, né, ou invertível, ela é uma matriz de tal forma que exista uma matriz B de tal forma que A vezes B igual a B vezes A, que é igual a I de N. Tá? Então, a matriz inversa ela é uma matriz que tem uma característica, né, importante, onde ela funciona de forma comutativa, né, e essa operação é sempre um valor de identidade, é como se fosse na aritmética, né, quando a gente tem 2 vezes 1 sobre 2, a gente vai ter o resultado 1. Né? Então, a gente tanto faz a gente fazer 2 vezes 1 meio ou 1 meio vezes 2, a gente vai ter o valor 1. E a gente tem um exemplo aí, né, da matriz A e matriz B. Né? Você tem a matriz A aqui, que ela é multiplicada pela matriz B. A gente opera e a gente vai ter, então, uma matriz identidade. A matriz inversa ela é representada pelo nome da matriz com um menos 1 como expoente. Né? Quer dizer, da mesma forma como a gente representa um número inverso, né? A gente vai representar também a matriz inversa. Então, aqui a gente tem A vezes menos 1, vai ser igual a menos 1 vezes A, que vai ser igual a 1 de N, que é a matriz identidade. Né? A matriz inversa ela é única quando ela existir. Né? Então, quer dizer, se A for invertível, então A elevado a menos 1, que é a matriz inversa A, ela também é invertível. Então, A transposta menos 1 vai ser igual a menos 1 transposta. E a matriz inversa ela é importante para a gente fazer a divisão. Então, se eu quiser fazer a divisão A dividido por B, como é que a gente vai implementá-la? A vezes B a menos 1. Então, através da matriz inversa, a gente vai poder realizar a divisão de matrizes. Mas, como foi mostrado aqui, nem toda matriz ela é invertível. Então, a operação de divisão não pode ser para qualquer matriz. Determinante é uma representação matemática, né? E que é muito usado, né? É muito útil, né? Para a análise de sistema de equações lineares. Então, o que a gente tem? Né? O determinante é uma função que associa uma matriz a um determinado escalar. Né? Que a gente faz associação para cada matriz a gente representa um valor escalar. Então, a gente tem, né, a matriz de entrada n por n, né, a matriz quadrada, e então a gente tem que a matriz inversa ela vai ser 1 dividido por determinante e os cofatores de A em cada posição dessa matriz de cofatores. Né? Então, esse valor determinante de A ele possibilita o cálculo, né, da matriz inversa de uma determinada matriz. Os determinantes eles só existem, né, em matrizes quadradas, e aí existe uma operação para você calcular esse determinante. Né? Por exemplo, se uma matriz for uma matriz 2 por 2, o determinante de A vai ser igual a A vezes D menos B vezes C. Né? Então, esse valor, né, vai em cada tamanho de uma matriz, você vai determinar o valor do determinante que vai poder realizar a operação de matriz inversa.
E aí também a gente tem uma propriedade que é bem interessante, que, como eu disse anteriormente, né, nem toda matriz é invertível, né, é inversível. Nem toda matriz tem a sua matriz inversa. Mas se o determinante dessa matriz A for diferente de zero, nós temos certeza que a gente pode inverti-la. Então, como o determinante é uma operação matemática bem mais simples, então a gente pode, logo antes de fazer a operação de inversão, ou uma divisão, a gente pode determinar se é possível ou não realizar aquela operação. Ok, então agora vamos fazer uma pequena revisão de estatística, os conceitos básicos de estatística que a gente vai utilizar durante o curso. Primeiro, algumas definições, que já todo mundo que já estudou estatística já está cansado de saber, né? Nós temos a população, que é o conjunto de tudo que interessa ao estudo, né? A partir de uma característica que foi pré-selecionada. Ou seja, a gente seleciona naquela população uma característica que é interessante para a nossa avaliação. A amostra é qualquer subconjunto não vazio, né, dessa população, ou seja, um conjunto de elementos pertencente a essa população menor do que a população total. Ou seja, qualquer conjunto diferente de zero, ele vai representar uma amostra. E a gente tem a variável, que é a grandeza que a gente vai querer avaliar. Nesse caso, a gente pode separar as variáveis em duas categorias. A primeira são variáveis qualitativas, onde a gente vai se referir a uma avaliação subjetiva ou categórica, né? E uma variável quantitativa, que vai caracterizar a uma avaliação objetiva ou algum número, algum valor que a gente está analisando. Bom, temos aqui um exemplo, né, de uma tabela com vários dados, né, uma tabela que indica né, várias pessoas, o estado civil, grau de instrução, número de filhos, salário, idade e a região de procedência. Né? Então aqui a gente tem vários exemplos. Né? Bom, primeiro a gente tem aqui um dado qualitativo ordinal, que é no caso do estado civil. Nesse caso aqui a gente tem o estado civil de dois tipos, né? Solteiro ou casado. Então eles são definidos, né? Só existem essas duas opções e eles são qualitativos, né? Indicam uma característica, né, do objeto que a gente está avaliando. Né? A gente pode também ter um dado quantitativo discreto, que nesse caso aqui é o número de filhos. Ninguém tem um filho e meio, né? Então só tem um ou dois filhos, né? Então aqui a gente sempre o número é um valor quantitativo, né? Porque é um número inteiro e ele é discreto, né? Você não tem fração. O outro tipo de dado é o dado quantitativo contínuo, que é um dado onde ele tem uma faixa maior, né? No caso aqui está sendo o salário. Né? Nessa tabela aqui está representando a quantidade de salários mínimos. Né? Então tem pessoas que recebem 4 salários mínimos, pessoas que recebem 16, 17, 20, até 23 salários mínimos. E cada valor desse daqui ele tem um número fracionário. Então, ou seja, como o valor dessa pessoa aqui é 14,71 salários mínimos. Então, a gente tem um número quantitativo contínuo. E por fim, a gente tem como exemplo aqui o dado qualitativo nominal. Né? Por exemplo, aqui a região de procedência. Nesse caso daqui, a gente tem interior ou capital ou outro. Né? Mas aqui a gente poderia colocar, por exemplo, o nome da cidade. Então, é um dado qualitativo, mas ele tem valores infinitos, ou tem um número de valores muito maior.
Quer dizer, diferentemente do qualitativo ordinário, onde tem um conjunto limitado de opções. No caso de qualitativo nominal, a gente pode escolher qualquer nome que seja, né, o nome da cidade, o nome do país e assim por diante. Uma outra coisa importante também é a tabela de frequência. Né? A tabela de frequência ela vai contabilizar quantas vezes acontece um determinado valor, tanto que ele seja quantitativo quanto qualitativo. Então, aqui a gente tem dois exemplos aqui nessa tabela. Né? Então, a gente tem, por exemplo, que o grau de instrução, que ele é um dado quantitativo nominal. Então, qualitativo nominal. Né? Você pode ser primeiro grau, segundo grau ou superior. E aí, então, você vai contando quantas vezes acontece essa ocorrência. Então, nesse caso aqui, a gente tem 12 ocorrências, né, de primeiro grau, tem 18 ocorrências de segundo grau e 6 ocorrências de nível superior. Então, a gente calcula a frequência de cada termo que a gente está avaliando. E a gente pode fazer uma proporção, né? Ou seja, a gente considera o valor total e divide, né, cada valor da frequência pelo total, e então a gente vai ter um percentual. Pode ser uma proporção, né, que varia de 0 a 1, ou multiplicando por 100, que vai ser 33,33%, 50%, 16,64%, 67%. Quando a gente fala em faixa de valores, né, quer dizer, quando a gente fala por exemplo, na casa de salários, a gente pode definir uma faixa de valores, já que a gente não tem o valor ordinário, né? Então a gente não tem uma definição específica de cada valor. Então eu defino o primeiro grupo como valores de 4 até 8 salários mínimos, o segundo valor de 8 a 12 salários mínimos e assim por diante. E aí então eu vou contabilizando a cada ocorrência dos salários, né, dentro dessa faixa. Então tem aqui 4 salários mínimos, então eu vou colocar nessa categoria aqui, de 4 a 8. 5,25, eu vou colocar nessa faixa aqui, de 4 até a 8. Então a gente vai fazer a mesma cálculo da frequência, o total, e vai calcular o percentagem de cada uma dessas faixas de salário. Tá? Então, enquanto aqui a gente tem o valor de cada variável, aqui a gente tem faixa da variável. E assim que a gente pode calcular a frequência de cada valor. Um outro valor também muito interessante é a frequência acumulada. Né? Então, por exemplo, a gente pode... Aqui tem a nossa tabela de salários, né? 4 a 8, 8 a 12, 12 a 16, assim por diante. E aqui a gente tem a frequência de cada salário. Né? E aí, então, a gente vai acumulando os valores em cada faixa. Então, a primeira faixa, de 4 a 8, tem 10 pessoas com esse salário. E quando a gente faz a segunda faixa, a gente calcula o valor acumulado desde o começo. Ou seja, então vai ser... aqui eu tenho 12 de 8 a 12 salários mínimos, mas eu tenho 22 de 4 até 12 salários mínimos. Então, a gente vai somando o valor anterior. Da mesma forma, a gente analisa a percentual, né, a percentagem de cada um desses valores, e a gente vai, então, calculando. Ou seja, aqui a gente tem 27% de indivíduos que ganham até 8 salários mínimos, 61,11% que ganham até 12 salários mínimos, 83,33% que ganham até 16 salários mínimos, e assim por diante. Ok, agora um dado que é importante quando a gente faz um tratamento estatístico de uma avaliação, de uma medição,
é quando a gente avalia a qualidade da predição, ou seja, quanto é que a nossa predição vai estar em relação à realidade, né, aos dados que a gente está analisando. Quando a gente for analisar, né, dados, né, de estimar, né, algum valor, a gente vai ter que avaliar o quão preciso é o nosso método. Basicamente, a gente tem duas definições, que é a precisão e a acurácia. A precisão mede quanto que as medidas apresentam uma pequena disfunção, ou seja, quanto que elas acertam no alvo, né? Quanto que elas estão bem próximo do alvo. E a acurácia, ela mede quanto as medidas se aproximam do valor correto. Todas elas são sempre baseadas em cima do número de classificados corretamente e o total de exemplos que a gente vai avaliar. Aí tem essa figurinha aqui que ela mostra bem a diferença dessas duas grandezas, né? Então a gente tem esse primeiro exemplo aqui, onde aqui a gente avalia a precisão e aqui a gente avalia a acurácia. Então se a gente tem uma boa acurácia ou exatidão e uma boa precisão, vocês observam que os valores eles vão estar todos eles próximos do resultado real, que é esse alvo aqui no meio aqui, né? A gente pode ter um caso que tem uma boa precisão, mas uma acurácia ruim. Tá? Você observa que todos os pontos estão bem próximos, estão todos eles aqui bem próximos do valor, porém ele está bem errado, ou seja, porque o valor real é aqui. Então aqui a gente tem uma boa precisão, que os dados estão bem precisos, mas a acurácia está ruim. Nesse caso aqui a gente tem um caso onde a gente tem uma boa acurácia, né? Ou seja, o valor médio de todos esses pontos vai ser mais ou menos aqui, ou seja, bem próximo do valor real. Só que a precisão é bem ruim, porque os dados estão espalhados por toda essa área. E por último, a gente tem um caso aqui onde tem uma precisão ruim e uma acurácia ruim, onde os valores estão espalhados e fora do valor real. Um outro conceito importante é a matriz de confusão. A matriz de confusão, a gente vai avaliar a acurácia, né, e a precisão da nossa avaliação. A gente tem aqui um exemplo clássico, né, onde a gente cria um modelo e testa com a nossa amostra e nossa avaliação, né? Então esse caso aqui é o fato de comparar, né, os cogumelos comestíveis dos cogumelos venenosos, né? Então os cogumelos comestíveis estão representados por mais vermelho, os cogumelos venenosos estão representando por menos azul. E aqui a gente tem duas avaliações, a altura do cogumelo e o comprimento do cogumelo. Então a gente cria aqui várias hipóteses, né? Por exemplo, a primeira hipótese, que se W menor do que 4 e maior do que 2, e H menor do que 2, então ele é comestível, senão ele é venenoso. Então a gente representa esse quadradinho aqui vermelho. Ou a gente pode representar uma outra função, por exemplo, essa função verde, né? Onde a gente tem que se o H for maior do que 6 menos W, ele é venenoso, né? Que seria esses de fora aqui, né? Senão, se for menor do que isso, vai ser comestível. Ou tem uma outra hipótese, onde H é menor do que 3 menos W menos 3 ao quadrado, que vai ser exatamente essa função azul aqui, né? Então, quer dizer, se ele for menor, ele é comestível, está aqui dentro dessa curva, senão ele é venenoso. Bom, e a definição da matriz de confusão? A matriz de confusão
de uma hipótese H oferece uma medida efetiva da classificação e mostra o número de classificações corretas vezes as classificações preditas, né, para cada classe, sobre um conjunto de exemplos. O número de acertos para cada classe vai ser localizado nessa diagonal principal dessa matriz, e os demais elementos, né, da matriz, de tal forma que fora da diagonal, vão representar os erros de classificação. E aí a gente tem que a matriz de confusão de um classificador perfeito vai possuir todos os elementos na diagonal principal, e todos os demais elementos vão ser zero. Bom, quando a gente tem esse caso, um exemplo de duas classes, né, onde tem a matriz de confusão de duas classes, a gente tem a classe, o que é verdadeiro ou é falso, ou verdadeiro aqui ele coloca como verdadeiro C+, ou verdadeiro C-, quer dizer, se ele é C+, ou é C-. E aqui a gente tem a predição, tanto a predição C+, como a predição C-. A gente tem o primeiro termo aqui, que são chamados os verdadeiros positivos, né, ou true positivos, né, onde a gente prediz o C+, e ele realmente é C-. Porém, a gente pode prever alguns elementos C+, que na realidade são C-. Então, isso aqui são os falsos positivos. São aqueles que a gente predisse como sendo positivo, porém ele não era. Na outra coluna, a gente tem os verdadeiros negativos, né, true negativos, que são aqueles que a gente prediz como C- e eles realmente são C-. E a gente também tem os falsos negativos, que são aqueles que a gente predisse como sendo C-, mas na realidade são verdadeiros. E aí então a gente vai avaliar a taxa de erro de cada uma dessas classes, falsos negativos e os falsos positivos. E a gente então possui, né, várias medidas, né, que a gente vai avaliar. Né? A primeira, a confiabilidade positiva, a confiabilidade negativa, ou seja, quanto é que ele acertou de verdadeiro. A confiabilidade negativa, que é quanto é que ele acertou de negativo. Né? O suporte, né, que é o valor mínimo de verdadeiros, né, que a gente considera como um suporte. A sensitividade, a especificidade, a precisão total e a cobertura. Então, são medidas, né, métricas, né, que a gente pode utilizar para a gente fazer a avaliação da matriz de confusão. Uma outra informação, né, outro conceito importante, né, na parte de estatística para análise de dados é a definição, né, do underfitting e overfitting. Quando a gente vai fazer uma aprendizagem de máquina, alguma avaliação, a gente vai definir uma curva, vai definir uma função, de tal forma que a gente consiga classificar os elementos, né, dentre dos valores que a gente está definindo como, né, as classes, né, que a gente está querendo classificar. Então a gente tem aqui esse exemplo aqui do meio aqui, que é digamos assim, que seria um fitting apropriado, né? Onde a gente traçou uma linha aqui azul, onde a gente separou as bolinhas azuis dos X vermelhos. Ela não está perfeita, porque a gente tem um X vermelhos aqui dentro das bolinhas azuis. Porém, a função aqui é bastante adequada. Né? Num extremo, a gente tem o underfitting, né? Que é quando a gente faz um modelo muito simples e que ele erra muito na predição. Né? Então, a gente traçou uma reta, aqui mais ou menos aqui no meio, e aí então a gente tem vários valores mais, né, vermelhos, né, o X vermelho, do lado azul,
e vários valores azuis no lado do X vermelho. Então a gente tem um erro muito grande na separação dos elementos. No outro lado, no outro extremo, a gente tem o overfitting, onde a gente traça uma função muito precisa, onde que a gente realmente define todos os elementos, ou boa parte dos elementos, grande parte dos elementos, sendo corretamente classificados. Só antecipando, né, o resultado, né, nem o underfitting, nem o overfitting, ele é o bom, né? O ideal é a gente ajustar numa forma, num fitting apropriado. A gente vai ver por que isso. Quando a gente faz o underfitting, né, ou o subajuste, refere-se a um modelo que não pode modelar os dados de treinamento corretamente, nem generalizar para novos dados. Esse caso do subajuste, ou underfitting, ele tem um desempenho ótimo, né, porque realmente as funções são bastante simples, né, e o processamento é num baixo tempo. Mas geralmente a acurácia ela é baixa, porque não vai capturar todos os parâmetros do problema, né, provocando muito erros de classificação. Por outro lado, o sobreajuste, né, ou overfitting, né, ele se refere a um modelo que modela os dados muito bem, né, tanto os dados de treinamento muito bem, mas essa adaptação agressiva, né, ela vai acontecer quando esse modelo aprende bem os detalhes de cada base de dados que você vai utilizar. O que acontece nesses casos, por ser um modelo muito preciso, é que o desempenho é muito ruim, porque como a função de definição é muito complexa, o tempo para você identificar um resultado ele é muito alto. Então, às vezes, a gente tem que levar em conta o tempo da decisão, porque às vezes você precisa ter a resposta num tempo curto. Né? Então, não adianta você ter uma precisão muito alta se o tempo para obter essa resposta é muito alto. Mas eu acho que o maior problema do sobreajuste, do overfitting, é que qualquer dado que a gente vai analisar, ela tem ruídos e tem flutuações aleatórias dos dados. Né? Ou seja, o dado que você vai avaliar, fazer o treinamento, ele geralmente tem alguns valores errados. Quando você tem um overfitting, esses valores errados, eles são capturados, né? Eles são aprendidos e vão provocar um erro do modelo, que vai acabar reduzindo a acurácia. Ou seja, um modelo muito justo, né? Muito preciso, ele também captura os dados errados. Então, por isso é que nem o underfitting nem o overfitting são adequados para aplicação em ciência de dados.